Olá a todos, hoje a gente vai responder duas questões relacionadas à relação fundamental da trigonometria em relação a cosseno e seno. Bom, é importante a gente entender um conceito que seria mais dados sobre a teoria, basicamente, dado da teoria, em que seria, na verdade, a fórmula, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Se vocês relacionarem essa equação, a gente pode entender que ela seria uma equação de Pitágoras, né? A questão número 1 diz: dado seno de x igual a 2/3, quais são os valores possíveis de cosseno de x? A gente pode escrever seno de x como seno 2/3 e aplicando a equação fundamental, a gente pode ter o seguinte sentido: seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, substituindo os valores aqui, seria 2/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Basta agora nós isolarmos o cosseno de x ao quadrado de x igual a 1, fazendo a aplicação da distributiva, teremos menos 4 a 9, no caso, deixando aqui os valores, seria cosseno ao quadrado de x igual a 5 a 9. Bom, de primeiro momento, explicando os passos, o objetivo foi: a gente tem a teoria da equação, que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. E seria a mesma fórmula aqui, aplicar Pitágoras de forma relação trigonométricas. Então a gente, nesse caso, só fez a nossa substituição, sendo dado que a gente encontrou que o cosseno ao quadrado equivale a 5/9. Então a gente pode reescrever o cosseno sendo como cosseno de x igual a mais ou menos a raiz de 5 a 9. Eu tirei a radiciação aqui, elevado ao quadrado, e apliquei a raiz quadrada dentre 5/9. Então, eu posso entender que cosseno de x seria mais ou menos raiz de 5/3. E a segunda questão diz pra gente a seguinte afirmativa: dado cosseno de x igual a menos meio e π/2 é menor que x e x é menor que π, calcule o valor da expressão 2 seno x mais raiz de 3. Bom, se vocês forem jogar dados que ele deu pra gente, principalmente em um arco, a gente pode desenhar ele de forma aqui. E bom, se a gente for jogar ele em valores possíveis, a gente teria essa coordenada aqui, mais ou menos assim, em que daria esse ponto aqui, possivelmente mais raiz de 3/2, π/2, a gente teria π. Então ele quer que a gente calcule o valor da expressão sendo 2 seno de x mais raiz de 3. Então, aplicando a nossa propriedade, sendo seno de x igual a 1/2/2. Aqui eu estou reescrevendo o nosso enunciado. E agora eu vou aplicar a propriedade da relação trigonométrica, em que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, a gente sabe quanto que seria o cosseno, que seria a mesma coisa que 1/2/2 negativo. Então, a gente escreve sendo seno de quadrado de x mais menos 1/2 ao quadrado igual a 1. Então a gente vai isolar o seno ao quadrado de x, a gente aplica a nossa distributiva, que seria 1, passando para cá, claro, menos com menos vai dar aqui mais positivo aqui, 4. Bom, agora é só a gente finalizar, sendo seno ao quadrado de x, é a mesma coisa que 3/4. Então a gente pode escrever de maneira análoga aqui, que daria seno de x, tirando a sua raiz. Então seria raiz
de 3/4, né? Então, a gente pode reescrever seno como sendo, claro, mais ou menos a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, a gente já encontrou quanto que seria o valor de respectivo de seno. E a equação fala pra gente calcular sendo 2 vezes seno de x mais raiz de 3. É o que ele pede pra gente calcular. Então a gente pode reescrever dada ao valor que a gente encontrou no seguinte momento, que 2 multiplicando raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. A gente pode cancelar esse 2 com esse 2 e fica 2 raiz de 3. Então, dada esse valor, a gente pode classificar que 2 multiplicando a seno de x mais raiz de 3 daria 2 raiz de 3.